Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração. Me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh yeah. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Uma ótima noite a você, seja bem-vindo ao nosso encontro de esperança. Que Deus abençoe você que está agora ao vivo acompanhando esse momento de fé e de esperança onde nós estamos reunidos aqui
para orar. Quando todos os recursos falham, nós podemos orar, clamar e suplicar o nome de Jesus e ele nos traz socorro. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Então seja bem-vindo a esse espaço, a esse culto online. Eu convido você que está agora conectado a deixar aqui nos nossos comentários um pedido de oração. Você está lidando com uma doença grave, está lidando com um problema onde você tem recebido tratamentos intensos, como um câncer, como um tumor, qualquer tipo de enfermidade que você está lidando e você precisa de oração, você está prestes a fazer uma cirurgia, você está aqui orando por um familiar seu que está doente, ou você está, nesse momento, lidando com uma fase da sua vida muito complicada, que é a depressão, que é a ansiedade. Não é uma ansiedade comum que qualquer ser humano tem diante de uma surpresa, diante de uma prova, diante de um novo desafio. É uma ansiedade que os seus pensamentos não param. É uma ansiedade que tira o seu sono. A tristeza que você sente não é uma tristeza comum da vida. É uma tristeza que faz você ficar sem comer, se isolar. É uma situação onde que você vive, onde isso te traz muita angústia, muita dor. Coloque aqui nos comentários, eu quero inclusive ler alguns aqui. Eu estou ao vivo agora, são 8h14 e eu quero ler aqui alguns comentários de pessoas que estão conectadas. Cada comentário que você colocar aqui, eu quero compartilhar. Pode ir colocando aqui comigo as pessoas que estão agora conectadas nesse momento. Eu tenho, deixa eu ver aqui, pode colocar para mim? Eu tenho a Maria. Eu peço oração pelo Miguel. Ele é um bebê de 2 meses, filho de uma amiga minha. Está com bronquite. Não sei se exatamente é bronquite, tá? Ô Mari, depois você escreve aqui para mim. E ele está na UTI. Que Deus tenha misericórdia desse bebê. Vamos orar por ele. Eu quero orar pelas pessoas que estão doentes, orar pelas pessoas que estão enfermas. Deixa eu ver quem mais está conectado aqui para mim colocar. A Maria Lúcia, peço oração pelos meus filhos, Fábio Júnior e o Alisson, e para mim também, inclusive você que é mãe, pode compartilhar aqui também o nome dos seus filhos, para que nós possamos ter esse momento de oração que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco eu quero orar por você, daqui a pouco nós vamos levantar um grande clamor aqui em favor de pessoas que estão deprimidas, ansiosas e doentes. Deixa eu ver quem mais. O Mariro Semanes, boa noite, peço oração pelo meu neto Bernardo, que é uma criança especial e que está bastante doentinho. Vamos orar por ele, tá? Tenho certeza, depois você pode colocar o nome dele para que a gente ore. Boa noite. O Eduardo diz, peço oração pela minha saúde e da minha esposa Vera. Que Deus abençoe a todos nós. Bom, você hoje está em um culto online. Essa transmissão que chega na sua casa, onde você está nesse momento, saiba que a presença de Deus também está aí junto com você. Então convido você a participar desse momento que nós estaremos aqui com toda a sua atenção, dedicação. Se você puder para um espaço reservado, eu tenho certeza que a palavra de Deus que nós vamos compartilhar vai abençoar você, tá bom? Se você quiser, feche os seus olhos e vamos juntos apresentar a nossa vida a Deus nessa noite e pedir a Ele que nos guie, que nos direcione e que nos abençoe nesses próximos minutos que nós estaremos aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar e apresentar ao Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu sei que a gente vai ter um espaço para colocar diante de Ti a nossa dor, nossa tristeza, mas eu quero apresentar ao Senhor, porque eu sei que a palavra pregada aqui hoje, ela será mais do que nunca, e precisará mais do que nunca de sensibilidade, de unção, de poder. Ela precisará do Teu agir de forma poderosa. Então eu peço ao Senhor, venha nesse momento abençoar, venha nesse momento consagrar as nossas vidas, abençoar cada pessoa que está agora perto do seu aparelho celular, da sua televisão, orando, apresentando sua vida. Gente que está num hospital,
gente que está nesse momento, Jesus, nesse exato momento, dentro de um quarto escuro, sozinha, triste, isolada, mas que essa noite seja de fé e de esperança. O Senhor traga esperança para quem está perdido, cansado, aflito. Traga paz e restauração para essa pessoa. Eu entrego nas tuas mãos. Ore comigo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para sempre. Graças a Deus. Se você tem uma Bíblia nas suas mãos, pegue ela e vamos ler um texto bíblico comigo. O texto de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu confirmar para você o capítulo, porque estava aberto aqui na minha Bíblia, de repente sumiu. Então, deixa eu confirmar para você. Mas pode abrir aí em 1 Reis. Você que está aqui conectado, é um prazer receber você aqui para participar desse culto com a gente online, esse momento de fé e de esperança que nós estamos reunidos. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai ao seu encontro e vai abençoar você nesse momento, tá bom? 1 Reis, capítulo 19. Quero que você deixe aberta aí a sua Bíblia. Se você não tiver, eu vou abrir aqui para você. Antes da gente ler juntos, cante essa canção tão bonita. Você crê no Deus que cura? Você crê no Deus que restaura, que faz milagres impossíveis? Então, aí onde você está, na sua casa, num hospital, cante essa canção. Se você souber, eu vou colocar a letra para você. Mas cante declarando: creio que tu és a cura. Depois dela, eu vou voltar para a gente ler essa passagem bíblica e trazer essa mensagem tão poderosa sobre essa série que eu vou tratar aqui, sobre a fé de um herói bíblico, que é Elias. Eu já volto. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
Graças a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero que você leia esse texto comigo. Eu vou colocar na tela para você. Antes de nós lermos, eu quero que você entenda o contexto sobre o assunto que eu quero tratar hoje. Nós vamos ler um pouco da história de um personagem bíblico muito forte, um personagem bíblico que, em sua época, foi a época em que mais milagres aconteceram. Talvez você não saiba, mas nem sempre na Bíblia os milagres extraordinários aconteceram. Boa parte da Bíblia não é feita de milagres, mas houveram alguns momentos na história aonde Deus se manifestou de forma poderosa. Esses momentos foram com Moisés, com Elias e Eliseu e com Jesus e os apóstolos. Então, você percebe que nem sempre Deus se manifestava de forma gloriosa. Mas quando o povo estava longe, distante, Deus levantava um profeta. Claro que Jesus é mais que um profeta, ele é o Filho de Deus. Mas Moisés, Elias, Eliseu foram profetas para mostrar que Deus não havia abandonado aquele povo e por isso os milagres aconteceram de forma extraordinária. E Elias é um desses homens que Deus usou para fazer coisas extraordinárias. Você, se já conhece a história dele, vai se lembrar que Elias, por exemplo, a Bíblia diz que para se sustentar num tempo onde havia seca, havia fome e a miséria era extrema, as pessoas não tinham o que comer, nem o rei, nem o dono da cidade tinha o que comer. A Bíblia diz que Deus enviava corvos a Elias, que traziam para ele de dia e à tarde comida, carne. Olha só que milagre extraordinário que esse homem experimentou. E ele bebia água de um riacho que Deus fez brotar para ele. Depois disso, a Bíblia diz que Elias, ele multiplicou através de uma palavra o azeite e a farinha de uma viúva que depositou a sua fé em Deus. Depois desse episódio, Elias ainda foi capaz de orar e fazer fogo e chuva descer do céu. Em um momento que ele ora, fogo desce do céu. Imagine que visão maravilhosa e que experiência maravilhosa é você orar e ser na hora atendido e a sua oração é fogo descer do céu. Meu Deus, a gente pede coisas hoje tão simples, né? Que Deus abra uma porta de trabalho e a gente fica feliz quando isso acontece. Imagina você orar para que fogo desça do céu e existir uma razão para isso e isso acontecer. Orar para que depois de 3 anos de seca, Deus enviasse chuva e essa chuva fosse derramada. Então Elias era um homem muito corajoso, muito forte, era um casca grossa. Era um homem que já tinha vivido diversas experiências com Deus, diversos milagres. Era um homem que estava sendo ameaçado. Era um homem procurado e procurado para ser morto. Porque a seca, Elias tinha dito que não choveria mais. E por causa disso, o rei estava revoltado com Elias e procurava matá-lo. Mas Elias vivia na dependência de Deus. Elias era corajoso, olhava nos olhos desse rei e dizia: rei, eu não tenho medo de você, porque quem me defende é Deus. E Deus defendia Elias, Deus mostrava o poder sobre a vida de Elias. E depois de todos esses acontecimentos, essas coisas extraordinárias que Deus fez através de Elias, vem um episódio muito curioso, que eu quero que você leia comigo a partir desse versículo, capítulo 19, versículo 1, coloca para mim, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Só para você entender, Elias fez fogo descer do céu e os profetas do mal, os profetas de Baal, foram mortos. Jezabel, que era líder desses profetas, ficou tão indignada. Ela era líder e rainha naquele povoado, que ela disse para Elias o seguinte: presta atenção, manda uma mensagem para Elias e diga para ele, se amanhã, a essa hora, que horas são? 8 horas e 30 minutos,
se Elias não tiver morto até essa hora, que os deuses me tratem com rigor. Ela estava dizendo para Elias, Elias, chegou tua hora, tu vai morrer, você vai morrer, não amanhã, a essa hora você vai estar morto. A notícia será no jornal, Elias morre, Elias é assassinado, Elias é brutalmente assassinado por Jezabel. E o texto bíblico continua dizendo o seguinte, coloca para mim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Guarda essa informação. Elias teve medo, fugiu e deixou o seu servo. Pessoa que andava com ele o tempo inteiro, Elias deixou. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, que é uma árvore, e orou, pedindo a morte. Guarde essa informação também, amarelo. Elias ora. E ele não ora agora para que Deus o defenda. Ora para que Deus tire a vida dele. Ore para que Deus faça com que ele morra. E diz, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Ele está dizendo assim, eu não sou melhor que os outros. Eu sou inferior. Tira a minha vida. Coloca o versículo seguinte. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor, ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então o anjo veio para trazer comida para Elias. Ele estava sozinho, solitário, o anjo vem, traz comida e diga, levanta, você ainda tem uma caminhada para trilhar. Coloque o versículo seguinte e diz assim, o outro versículo. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Aquela comida deu força para ele. Coloca o versículo seguinte. Ali entrou numa caverna. Guarda essa informação. Onde Elias entrou? Em uma caverna. E passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus pergunta para Elias. O que você está fazendo aqui? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Preste atenção agora, porque eu quero dar algumas lições depois de nós lermos juntos esse texto bíblico. A primeira coisa que é impressionante nesse texto, e quem está lidando com uma depressão pode se identificar com isso, é que Elias, ele viveu o momento mais extraordinário da sua vida. Ele tinha acabado de vencer um desafio contra 850 profetas do mal que afrontavam a Deus. Ele tinha acabado de vencer. Ele sozinho contra 850 homens rebeldes, malignos. Deus faz fogo descer do céu, mostra que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, da Bíblia. E logo após isso, Elias recebe a mensagem
de que ele estava sendo ameaçado de morte por Jezabel, mulher do rei. A reação que naturalmente a gente espera de Elias é a mesma que ele teve anteriormente, de coragem, de força, de intrepidez. Talvez a reação que a gente espera dele é que ele diga o seguinte: olha, manda Jezabel dizer que o Deus que desceu fogo é o Deus que vai defender minha vida. Quem é essa mulher que não crê em Deus, que serve ao mal para me ameaçar? A vida não pertence a ela, a vida pertence a Deus. Essa seria a resposta que qualquer pessoa, depois de ver tudo o que aconteceu com Elias, todos os milagres, esperaria que ele desse. Mas Elias nos surpreende e faz totalmente o oposto. Ele foge, ele se enche de medo, ele vai para um deserto, fica sozinho, o servo que andava com ele, ele deixa esse servo para trás e passa a caminhar sozinho. E aqui eu quero dar algumas lições para você. É muito comum a depressão ela atingir uma pessoa depois dela viver a experiência que ela sempre sonhava. Você já deve ter visto entrevista de atores, de pessoas famosas, que elas desejavam muito ter dinheiro, muito ter sucesso, muito ter fama. E de repente você viu essa pessoa depressiva e você fica se perguntando: o que aconteceu com fulano? Fulano tem dinheiro, fulano tem sucesso, fulano tá nas mídias, fulano tem seguidores. Como é que essa pessoa pode ter depressão? É porque a depressão pode atingir uma pessoa depois do sucesso. Uma vez, um homem muito famoso, ele disse assim, isso são frase dele: queria que todos fossem ricos e famosos para entender que a felicidade não é isso. Então, depois da gente experimentar um grande êxtase assim, de uma coisa extraordinária, forte, poderosa, e a vida voltar à rotina normal, a gente se enche de tristeza, porque a gente quer ficar revivendo aquilo que um dia vivemos de bom lá atrás. A gente acha que isso a gente vai viver todo santo dia, mas isso não é verdade. Boa parte dos nossos dias vão ser comuns. Boa parte dos seus dias vai ser acordar, ir para o trabalho, tirar a sua hora de almoço, lavar louça, fazer comida, preparar a mesa, voltar para o trabalho, pegar ônibus, pegar trânsito, lidar com desgosto no trabalho, se estressar com alguém. Boa parte da nossa vida vai ser assim. Outras, nós vamos experimentar coisas maravilhosas, o poder de Deus, a cura, às vezes coisas que não só envolvem o poder de Deus, mas uma viagem, uma festa da família, isso vai trazer alegria. Mas você precisa cair na real de que boa parte da nossa vida não é fogo caindo do céu, não é milagre acontecendo, é a vida cotidiana normal. E se alguém espera sempre viver no êxtase, sempre vivendo surfando nas maiores ondas, se alguém coloca essa expectativa sobre isso, ela vai, depois do sucesso, cair na real, ela vai ver que essas coisas não são a razão de ter a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está não em coisas, está em uma pessoa, em Cristo Jesus. Então Elias, ele experimentou isso, ele tinha vivido algo extraordinário e agora estava vivendo algo comum. Ele entrou em tristeza profunda. Além disso, ele sentiu medo, e a gente não pode aqui dizer que ele foi fraco, porque Elias estava aguentando muita pressão. Ele viveu durante 3 anos no deserto, diante da seca, sendo ameaçado, procurado, ninguém encontrava esse homem, ele vivia fugindo. Então o psicológico dele estava pressionado. E a gente entende nessa história que mesmo um homem cheio de coragem como Elias, que experimentou, falava com Deus, ouvia Deus falando aqui, ó. Mesmo um homem como esse também é sujeito a fraquezas, também é humano. Não deixe que ninguém faça você criar um ser irreal na sua cabeça. E talvez grande parte das redes sociais, grande parte da mídia que a gente assiste, dos filmes, faz a gente criar uma ideia de pessoas super poderosas, de pessoas super felizes.
Nas redes sociais as pessoas mostram apenas um recorte da vida delas e nunca é um recorte negativo, feio. Sempre é um recorte bonito. E se você acha que a vida é sempre assim, você se esquece que você é humano. E como humano, você também se entristece. Por mais que você seja pastor, por mais que você seja presbítero, por mais que você seja uma pessoa de Deus, uma pessoa experiente, uma pessoa... Enfim, você é humano. O nosso erro é achar que somos super espirituais e se esquecemos que somos humanos, sujeitos às mesmas falhas de Elias. A Bíblia diz isso, que Elias era como nós, humano, mas ele orou e fez chuva descer. Nós podemos ter acesso ao poder de Deus como Elias, mas também podemos ter as mesmas fraquezas que esse homem. Então não se culpe quando você lidar com a tristeza. Quando você chorar por causa do luto, quando você se vê diante da doença e você ficar sem esperança, não se culpe por isso, você é humano. Nós vamos ver nessa história como Deus ele vai agindo com Elias, porque Elias, depois de receber essa notícia, ter medo, ele foge e deixa o seu servo para trás. E posso falar uma coisa para você muito importante? E aqui vai uma segunda coisa importante. Não tome a decisão no momento de tristeza, de medo, de andar sozinho. Eu tenho atendido pessoas que estão doentes e depressivas. Quando eu digo doente, é doente de saúde mesmo. Mas depressivas é aquela dor no coração, na mente. E muitas dessas pessoas estão morando sozinhas. Não aceitam receber visitas. Não estão indo numa igreja física. Elas decidiram caminhar sozinhas e isso é um grande perigo. Porque você precisa de alguém, de um amigo, de alguém que olhe para você e diga: ô Maria, ô Jamile, ô Arthur, ô Celso, não desanima não. Ó, vamos jogar bola essa semana, vamos ver se você dá uma animada. Ó, vamos para uma festa que vai ter, não coisa balada, nada disso. Vamos para uma festa de amigos e de familiares, vai ter uma confraternização. Vai ter gente bacana, vai ter um louvor, vai ter a palavra de Deus, vamos lá. E se você se isola, isso só aumenta a sua depressão. Isso só faz com que a gravidade da sua dor e da sua tristeza aumente. Nas horas da depressão, você não precisa se isolar, não faça isso. Você precisa trazer gente para o seu lado que possa te dar palavras de coragem, de esperança. Por isso que eu estou feliz que você está aqui hoje. Porque esse alguém, se você não tem ninguém na sua família, no seu círculo de amizades, que esse alguém seja eu. Que lá no grupo você possa sempre ouvir as nossas mensagens, ler as nossas mensagens, participar de momentos como esse, porque vão trazer coragem para você, mas não fique andando sozinho, porque sozinho você pode ser uma presa mais fácil para o mal. Um outro detalhe, a Bíblia diz que Elias se isola e deixa de comer. E Elias deixando de comer, como que você acha que fica o corpo dele? Fica frágil, debilitado. Por isso que o anjo aparece e diz para Elias: olha, levanta, come. Se levanta, Elias, ainda há uma jornada para você trilhar. Tem esse versículo para mim colocar? Coloca de novo para mim que eu quero repetir aqui esse versículo bíblico. Pode colocar e voltar um pouquinho para a gente acompanhar. Olha só, o anjo diz para ele, vai voltando para mim, por favor. Pode voltar mais um. Levanta-se e coma, tá vendo a linha amarela? Mas Elias, ele insistiu em permanecer deitado. Deus enviou o seu anjo. Deus disse para Elias, Elias, você precisa comer. Se você está doente, você precisa se alimentar bem. Se você está depressivo, você precisa se alimentar, porque a comida vai servir de força para você. Vai servir de dar vigor para você. Você não pode ficar sem comer. Você precisa se alimentar, você precisa se exercitar. Olha aqui para mim. Eu conversava com um pastor que disse para mim isso, um pastor experiente, homem de Deus. E ele disse, sabe o que me ajudou a lidar com as tristezas da minha vida? Fazer exercício. Eu corro todos os dias. Ele é um homem de Deus,
uma pessoa que abençoa outras, mas ele lida com tristezas da sua vida, que é normal. Mas o que o ajudou a vencer não foi só a oração que ele faz todo dia, ler a Bíblia, que normalmente ele passa o dia inteiro lendo, foi também, além disso, tirar 1 hora do dia para se exercitar, para se alimentar bem, para olhar a natureza. Você não pode ficar aí dentro desse quarto escuro, você não pode ficar isolado, você não pode ficar aí restrito, não querendo ver ninguém. Você precisa sair disso. E esse é o assunto que eu quero falar, porque coloca o versículo seguinte. A Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminha e vai até um monte. E esse monte, coloca para mim o próximo versículo. Lá, nesse monte, ele encontra uma caverna. E ele passa a noite lá. E Deus vem e fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha como Deus ele é amoroso, né? Deus vira para Elias, poderia ter dito assim: Elias, você é um sem vergonha, você está nessa caverna dormindo, eu tenho tanto trabalho para você fazer. Deus não é como o patrão arrogante. Deus faz uma pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você está aí, Elias, se escondendo? E Elias, ele entra num processo que a pessoa, às vezes, com uma doença, com uma depressão, ela entra, que é o processo de se vitimizar. E eu quero que você não se ofenda quando eu falar isso, porque hoje eu estou aqui para te ajudar. A pessoa que entra num processo como esse, fica como Elias, porque ele disse assim: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Você sabe que a pessoa, quando ela entra num processo como esse de Elias, ela fica pensando assim: olha, eu sou a única, o meu sofrimento é o maior. Ninguém sofre como eu. A minha dor é a maior, o meu problema era o maior. Assim estava vivendo Elias. Ele estava dizendo assim: Senhor, o meu problema é o maior do mundo. Isso é uma ilusão. Elias estava com os pensamentos totalmente equivocados. Primeiro, que ele não era o único profeta. Deus tinha conservado outras pessoas. Ele não era o único passando por aquilo. Você precisa entender que a sua dor, ela é real. Você tem motivos para estar aí chorando, lamentando, mas você não é o único a viver isso. Deus está sustentando outras pessoas. Então não entre nesse processo de se encolher e ficar se vitimizando e achar que a sua dor é a pior do mundo. Não faça isso. Deus, ele é gentil com você, ele é amoroso, misericordioso. Ele diz para você: o que você está fazendo aí nesse quarto escuro? O que você está fazendo aí pensando em tomar esses remédios e tirar a sua própria vida? O que você está fazendo aí olhando para essa faca, olhando para essa arma, pensando em fazer essa besteira? Olha lá para o teu quarto, os seus filhos que estão lá. Olha para a beleza dos seus filhos. Como que você pode ter coragem de fazer isso? Não faça. No versículo seguinte, Deus diz, o Senhor disse: saia e fique no monte. Você viu o que Deus fez com Elias? Elias, saia dessa caverna, saia desse quarto e venha diante de mim, Elias. E ali Deus fez aparecer 3 coisas: um fogo, um terremoto e o que mais? Deixa eu colocar o versículo aqui em tela cheia para me lembrar. Então veio um vento fortíssimo, veio também um terremoto e depois um fogo. Mas em ambos os 3, a Bíblia diz que o Senhor não estava lá. Deus não estava no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto, mas Deus estava aqui, ó, numa brisa suave. Às vezes, você espera que Deus venha na sua vida com coisas grandiosas, mas Deus está também nas coisas calmas. Naquele descanso que você tira no fim de semana para você. Que você vai para um lugar, para uma chácara, que você passa um dia servindo a Deus na igreja. Um dia que você fica só, não para se isolar, para se vitimizar, mas que você sente a voz de Deus. Naquele dia você ora, você louva, você põe um louvor. Deus está ali.
Você está esperando Deus, às vezes, com grande poder, ele está nas pequenas coisas, ele está cuidando de você quando você está ali cozinhando, quando você está ali varrendo, quando você está ali trabalhando, dirigindo, ele está ali cuidando de você. Ele está nos momentos imperceptíveis. Para terminar, a Bíblia diz assim: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como rei de Israel e unja Eliseu como profeta. Olha só o que Deus está falando com Elias. Elias, o trabalho não acabou, Elias. Eu ainda quero usar você. Se levante e vá e unja um novo rei, unja um novo profeta. Sabe o que vai te ajudar a lidar com a doença e com a depressão? É você encontrar na sua vida um novo sentido. Uma vez eu atendi um senhor com seus 55, 60 anos, que trabalhou por 30 anos, durante 30 anos da sua vida como porteiro, e ele foi mandado embora. E ele era aquele tipo de pessoa feliz, alegre, contava piada nas festas. E quando ele perdeu o seu emprego e a sua profissão, aquele homem entrou numa depressão profunda, ficou doente. A filha que me procurou pedindo ajuda para ele, disse, eu não sei, esse homem não é meu pai. Dorme o dia inteiro, não é preguiça, é falta de vontade de viver. E eu disse para ele, o senhor precisa agora encontrar um novo sentido. O senhor está com 60 anos, aquele emprego pode ser que não volte, mas o senhor precisa encontrar um novo sentido. Você precisa encontrar na sua vida um sentido, algo que faça você dizer, eu estou vivo. Algo que faça você acordar cedo e dizer assim, eu vou para esse lugar, ou cedo ou tarde, seja lá o que for, mas eu vou fazer isso porque isso aqui me traz sentido. Talvez o que te faz ter sentido na vida é ajudar pessoas, é ajudar alguém, é participar de uma igreja, é estar dentro de um grupo, eu não sei. Talvez seja lutar pelos seus filhos, lutar pelos seus pais, lutar pela sua esposa que te ama. Deus deu a Elias uma nova tarefa, um novo sentido, porque é o sentido que nos faz permanecer vivos. Quando a vida perde o sentido, nós perdemos junto a vontade de viver. Deus deu os meios para que o seu profeta, um homem corajoso, um homem destemido, mas também humano, mas também frágil, pudesse vencer a depressão com comida, com água, com a brisa suave, com sentido, com um anjo fortalecendo, e o mesmo Deus está fazendo com você, que está doente, depressivo, ansioso, enfrentando câncer, um mioma. Deus está fazendo tudo isso. Esta palavra é para você, e por isso agora eu quero orar. Vamos orar juntos? Você vai orar e falar, Senhor, Deus está te chamando para sair da caverna, se colocar diante dele, e você poder experimentar essa brisa suave e Deus dando um novo sentido para a sua vida, um novo propósito, uma nova esperança, um novo caminho. Ore comigo nesse momento. Vamos realizar essa oração. Não desconecte dessa transmissão, porque nessa oração não vai ter fogo, não vai ter terremoto, não vai ter vento. Vai ter a brisa suave, a voz de Jesus dizendo, eu ainda tenho um plano para você. Ainda há esperança para você. Vamos orar comigo.
Diante da tua presença estamos aqui, Jesus. Quebrados, cansados, precisando sentir literalmente essa brisa suave em nossas vidas. Nós precisamos experimentar isso, Senhor. Remova esse câncer agora. Cure agora. Eu oro, Senhor, em seu nome, pela vida do Celso. Traga cura, Senhor, para o seu corpo. Porque nós acreditamos que Tu és a cura, que Tu és a esperança, Tu és a força. Eu oro, Jesus, para que agora o Senhor entre nesse pulmão que está infectado pelo câncer e remova em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura e restaura nesse momento. Eu oro por essa família que está em luto. Todos estão depressivos, Senhor, tristes. As coisas para ela perderam o brilho, perderam o sabor. Mas eu peço em seu nome, alcance esta pessoa nesta hora. Alcance essa pessoa que está agora prestes, Senhor, a desistir de tudo, da vida. Ela não tem força para trabalhar. Ela não tem força, Senhor, para se levantar dessa cama. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor restaure nessa hora. Eu oro por essa pessoa que tem vivido isolada. Ela não quer ver ninguém, ela tem se tornado grossa com os outros e ninguém consegue entender. É a dor que ela está vivendo, Jesus. É o sofrimento que ela está vivendo, mas eu oro para que o Senhor restaure, oro para que o Senhor cure, para que essa pessoa não viva mais refém desses medicamentos. Eu oro por essa, Senhor, que está já na 6ª quimioterapia, essa senhora que está passando por esse processo tão difícil, e ela tem sido forte até aqui, Senhor, mas chega uma hora que qualquer ser humano se sente frágil, se sente fraco, se sente sem força, e é nessa hora que nós precisamos do Teu agir, do Teu poder, da Tua força, Jesus Cristo. Então traga essa força agora. Sinta, em nome de Jesus Cristo, o agir de Deus aí agora. Sinta o toque dele aí agora. Experimente o seu poder, o seu amor. Ele te ama, a graça dele te basta, o amor dele te envolve, e você é perdoado, restaurado,
curado, você é transformado, seja tocado, envolvido. Que agora entregue a sua noite. Que cada pessoa, Senhor, tenha uma noite de paz. Que cada pessoa tenha uma semana abençoada na sua presença. Que amanhã ela acorde com uma nova força para trabalhar. Eu não sei se o dia vai amanhecer ensolarado ou nublado, mas isso não vai ser mais diferença para ela. Isso vai dar força para ela fazer as tarefas de casa. Isso vai dar vigor. Isso vai tirar ela desse hospital. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Diga: Jesus Cristo, eu te entrego minha vida. Eu te entrego o meu coração. Eu te entrego o meu ser. Receba meu coração e minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Cante essa Creio canção. que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Graças a Deus, que maravilha! Como é que você está se sentindo nesse momento? Se você experimentou nessa noite o poder de Deus, coloca aqui nos comentários. Eu quero ler aqui o seu comentário, você que percebeu o agir de Deus, talvez até tirando um peso do seu coração, curando você. Eu creio nisso. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que fortalece. E Ele fez isso por você nessa noite. Eu estou recebendo vários comentários aqui, você pode depois também ler, de pessoas que experimentaram isso. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa, que você seja grato ao poder de Deus que tocou no seu coração. Agora eu te convido a semana que vem a estar novamente aqui na nossa série sobre Elias. Se eu não me engano, será o último episódio desse personagem bíblico. Depois a gente entra numa outra história de um outro personagem bíblico que é considerado um herói da fé. Depois eu vou pedir sua opinião para você falar qual aqui você gostaria de ouvir, aprender sobre a história, sobre as lições, sobre os acertos, sobre os erros. Eu tenho certeza, essa série está abençoando você. É uma série não só de estudo, é mais que isso, é de fé, é de esperança, é de oração. Esses homens nos dão bons exemplos e nos ensinam também ao que não fazer, né? E mostram que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é o perfeito exemplo. Então, eu quero que você comente aqui, deixe sua curtida, o seu like, se esse culto abençoou você, e compartilhe ele com seus amigos e com seus familiares, tá certo? Eu já estou chegando no momento final do nosso culto, mas quero te convidar a contribuir para essa obra que nós temos realizado. Inclusive, essa semana nós vamos levar as crianças para um espaço
onde elas vão ter praticamente uma festa de Natal. Será um espaço de entretenimento, mas ali nós vamos além de entreter eles, porque terá diversas coisas, boliche, vai ter um espaço lá para eles escalarem, é um espaço assim que uma pessoa que acompanha os devocionais do pastor Guilherme, as orações do meio-dia, ela decidiu doar esse tempo, né? O espaço é dela e ela decidiu doar um dia para que as crianças fossem lá e ficassem totalmente exclusivo para elas. Então, a gente agradece por essas pessoas que surgem como realmente pessoas com coração muito bom, muito voluntário, que Deus retribua a essas pessoas. Você que deseja ser um voluntário dessa obra missionária, em breve nós vamos divulgar aqui o endereço onde será o nosso espaço físico, que vamos realizar os nossos cultos presenciais. Você vai poder participar online, mas vai poder participar também presencialmente, e será um espaço onde essas crianças vão aprender mais sobre a Bíblia, vão aprender sobre novos idiomas, novas profissões. Vamos dar um pouco de esperança para gente que é tão rejeitada pelo mundo e que foi tão marcada pela dor da rejeição, do trauma, enfim. Então eu quero que você que deseja participar dessa festa, que você contribua com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua doação. Basta você acessar essas contas que tem o Pix ou ambas as contas aqui que aparecem, são duas, o Cora e o Banco do Brasil, são os dois bancos que nós temos disponíveis. Você pode fazer Pix ou pode fazer depósito bancário no Banco do Brasil. E você fazendo isso, saiba que mesmo que você esteja longe, não esteja aqui perto fisicamente, mas você está nos ajudando a abençoar vidas. Nosso intuito não é enriquecer, nosso intuito não é construir templos enormes, não vejo problema com isso. Mas, para nós, o que é mais sagrado não é o templo, são as pessoas. Deus, o coração mais sagrado é o rosto do próximo. A coisa mais sagrada nesse mundo é o rosto do próximo. Nós queremos amar o próximo, mas não amar como alguém que diz assim, vou orar por você. Amar com alguém dizendo assim, eu vou abraçar você, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar a vencer isso. É claro que a gente não consegue fazer com todos, mas com as crianças, como a Bíblia ensina, cuide do órfão, cuide do pobre, cuide da viúva, das pessoas menos favorecidas, nós queremos ajudar. Então se torne um dizimista dessa obra. Deixa eu colocar uma canção para você e eu volto para realizar a nossa última oração. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia a tua graça me alcançou. Então você chamou e eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim. Falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Espalha essa notícia aonde eu for cantando, e sempre ao meu lado teu espírito a vela vai soprando. Deixa eu mostrar para você um pouquinho de como está ficando o nosso espaço, a nossa igreja, que em breve nós vamos inaugurar. Deixa eu colocar aí um vídeo para você, presta atenção. Deus abençoe você. Eu estou aqui no nosso espaço, onde nós iremos realizar logo em breve os nossos cultos presenciais.
que você está vendo aqui atrás é porque estamos em períodos de obras, estamos reformando tudo para deixar aqui muito confortável e também ser um lugar onde você poderá ter experiências com Deus maravilhosas, poderá aprender mais sobre a palavra de Deus e além disso, nós vamos oferecer aqui cursos profissionalizantes de edição, de cabeleireiro, cursos de novas línguas, de inglês, de espanhol. Nós temos vários projetos onde nós queremos oferecer, especialmente para as crianças, porque elas têm um passado muito machucado. Mas nós sabemos que esse passado não pode ser alterado. Mas o futuro sim, o futuro nós podemos proporcionar para que seja melhor. E esse é o nosso objetivo. Então, ore por nós, porque eu agradeço a cada oração sua, cada pessoa que tem participado desse projeto da nossa igreja Amor que Transforma. Esse será o espaço, então você que é aqui de São Paulo e de Guarulhos, pode se preparar para estar com a gente presente. Eu não sei se o pastor Guilherme divulgou a data, divulgou, dia 14 de dezembro, agora eu me lembrei, dia 14 de dezembro, nós teremos às 18 horas a inauguração. Já sabe o endereço? Vou falar para você. Na verdade eu nem posso, ainda não, logo a gente fala. Eu e o pastor Guilherme ainda estamos mantendo aí segredo de onde é esse local, mas é em Guarulhos, você é da cidade de Guarulhos, aqui de São Paulo, ou você que deseja nesse dia prestigiar esse momento de felicidade, vai poder participar. E você que é um dizimista, saiba que seu dízimo está indo para esse local, além das crianças também para esse local, porque toda essa reforma está sendo custeada com os dízimos, com as ofertas, para que a gente possa trazer conforto para quem vai assistir o culto, mas também conforto para as crianças que estarão lá e que vão poder receber os cursos, os aprendizados e todos os projetos que nós queremos desenvolver. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os dizimistas, que Deus abençoe sua vida, que Ele te sustente, que Ele te prospere, que não falte sobre a sua mesa, que Deus ilumine o seu caminho, te guarde, te proteja e seja contigo. Que a sua noite seja uma noite abençoada, cheia de paz e de tranquilidade. Diga amém e amém. Bom, vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Amanhã eu volto na oração do meio-dia. E semana que vem, nós seguimos provavelmente com o último episódio, não perca, da série Heróis da Fé, com o personagem histórico, forte, corajoso, mas frágil, Elias. Acompanhe semana que vem, ao vivo, às 8 horas, aqui no nosso canal do Pastor Guilherme Grando.